Olá, amados, eu saúdo todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, trazendo um vídeo hoje para nós analisarmos aí o quarto animal do profeta Daniel. Vídeo interessante porque ele traz profecias para os tempos atuais, né? Então a gente precisa estar observando. E interessante, né, que muitas pessoas, não, senão eu coloco todo mundo, generalizo. E na realidade algumas pessoas, elas dão muita atenção ao que o vidente fala, né? E tantos videntes aí, Nostradamus, Baba Vanga, e outros, né? Carlinhos, o vidente Carlinhos, outros videntes que estão, aquele vidente adivinhou, previu a morte do cantor tal, aquele vidente previu isso, previu aquele acertou, e esquece dos profetas bíblicos. Tudo que está acontecendo, ninguém precisa prever hoje, porque já foi previsto pelo próprio Deus, já foi mostrado por Deus na sua palavra. Mas eles dão mais crédito, né, a esse tipo de pessoas, videntes, né, entre aspas, que não vê nada, não sabe nada, chutam, né? Para você ter uma ideia, tem uma vidente que previu a morte de Silvio Santos. Rapaz, o homem está com 93 anos, qualquer um vai prever isso aí. Qualquer um vai prever, porque nós não vamos viver 400 anos, a gente não vive nem 130. Então o cara está com 93, fica fácil falar que o cara vai morrer, né? Então são esses videntes. Mas os profetas é que nós temos que seguir, os profetas que foram inspirados por Deus, que trouxeram a palavra de Deus até nós. Por isso nós vamos falar sobre o profeta Daniel. Antes de falar do profeta Daniel, eu vou pedir o seu like, eu vou pedir a sua inscrição, eu vou pedir o seu apoio, né, comigo, para que a gente possa, cada dia mais, seguir com o canal, seguir com aquele objetivo, levar a palavra de Deus, mostrar Deus ao povo, mostrar Deus aos corações. Ah, mas eu já conheço Deus. Aquele que conhece a Deus, segue a Deus. Aquele que conhece a Cristo, segue os caminhos de Cristo. Ah, mas eu sigo os caminhos de Cristo. Ótimo, se você já segue os caminhos de Cristo, Deus te abençoe. Continue assim, continue lendo a Bíblia, continue vendo o que Cristo nos ensinou para que pudéssemos seguir, né? Para você seguir. A gente é árduo o caminho é árduo, não é fácil. Seguir a Cristo não é fácil, mas é prazeroso, Então você sabe que você tem um objetivo, você tem um alvo a conquistar quando você segue o caminho de Cristo. E por isso que eu estou te pedindo hoje para que você deixe aí o seu like, para que você deixe a sua inscrição, para que a gente possa avançar, para que a palavra de Deus seja levada a mais corações, a mais pessoas. Às vezes a gente acha que todo mundo conhece a palavra de Deus, mas não conhece. Tem muita gente aí para trás que precisa ouvir, precisa conhecer, precisa entender, né? A sã doutrina, o santo evangelho, não aquele que é falado de boca em boca e distorcido, como está acontecendo muito hoje, mas aquele evangelho puro e verdadeiro, aquele inspirado pelo Espírito Santo. É esse que eu venho trazendo, é esse que eu quero que você conheça, né? Então deixe seu like aí, deixe sua inscrição. Aí vamos falar sobre o profeta Daniel. Quando eu falo do profeta Daniel, eu já vou deixar 2, 3 versículos, 4 versículos, para a gente ter uma direção do que o profeta Daniel deixou para nós. E eu estou me referindo ao anticristo, aquele que vem como se fosse um Cristo, mas por detrás dele existe uma maldade tão grande que é totalmente ao contrário daquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus propôs para a humanidade. E os versículos estão lá mesmo em Daniel. Está em Daniel capítulo 7, versículo 7. Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Tá? E 7,7 diz o seguinte, depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, eis aqui o quarto animal. Então ele tem uma visão de 4 animais. E eu estou falando sobre o quarto animal. Terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrevejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Então você vê que esse animal
Ele era forte, temível e possuía 10 chifres. Esse é o ponto importante. Eu vou continuar lendo aqui no 23 e no 24, que diz assim, ó, disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então, esse quarto animal, essa visão, é um reino, é um país, né? Que vai expandir, expande e se torna grande no mundo. Quem é esse país? Quem foi esse país? Foi o Império Romano. O Império Romano dominou o mundo todo naquela época. Ele expandiu para todos os lados. Europa, toda a Europa, a Ásia, toda a Ásia, né? Então o Império Romano, que foi esse quarto animal do qual o profeta Daniel previu. Detalhes. Daniel foi escrito 600 anos antes de Cristo. O profeta Daniel viveu 600 anos antes de Cristo. O Império Romano foi muito mais depois, né? Depois. Então, ele já previu lá na frente o Império Romano como esse quarto animal que se expandiria, dominaria o mundo, e como aconteceu, de fato aconteceu. Mas o Império Romano, quando ele expande, né, quando você vai ver a história, ele tem uma divisão. E essa divisão fez com que houvesse um lado oriental e um lado ocidental do próprio Império Romano, porque ele foi tão grande que ele não aguentava se sustentar com uma liderança só, um ponto só, que seria Roma. Então ele divide entre o Império Romano Ocidental, né, do Ocidente, e o Império Romano do Oriente. O Ocidente, ele teve Roma e Milão como capital, como centro, né, de toda aquela parte da Europa. E já o Oriente foi lá em Constantinopla, antigamente, hoje Istambul, né, que foi o período Bizâncio. Mas, então ele faz essa divisão em dois, para melhor gerenciar as suas conquistas. E é a partir daí que a gente começa a entender o que de fato o profeta Daniel quis mostrar através dos seus escritos, através das suas profecias. Você lembra que desta nação, deste reino, que é o quarto animal, nasce 10 chifres. 10 chifres, então, são 10 reis, o qual ele mesmo revela. 10 reis dentro deste mesmo reino. Ou seja, ou pode ser agora do reino ocidental, ou pode ser do reino oriental, né? Porque eles são o mesmo reino. O que acontece? Esses 10 chifres, do lado ocidental, que tinha como Roma e Milão como sede, formou-se aqui as nações da Europa. Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Suécia, Dinamarca, República Tcheca, Noruega, Portugal, Grã-Bretanha. Na época do Império Romano, eles tinham suas tribos ali e eles guerreavam contra o Império Romano até conquistarem as suas terras. Depois que conquistaram as suas terras, formou esses países que hoje chama-se lá na Europa, que está lá na Europa, né? Então, antigamente chamava-se os germanos, mas hoje está lá na Europa esses países que fazem parte, que nasceram do grande Império Romano. Então, coloquei 10 nações, mas tem mais, né? Já do lado oriental, Síria, Egito, Israel, Grécia, Etiópia, Líbano, Turquia, Irã e Iraque. Agora, é um detalhe grande, né? Um detalhe importante, porque o lado oriental, eles não surgiram, esses países eles não surgiram, eles já existiam antes do Império Romano chegar lá e tomar conta de tudo. Eles já tinham, Israel é milenar, Egito nem se fala. Então eles não surgiram, como a profecia revela, que surge com 10 chifres. Não, eles não surgiram, eles já existiam. Portanto, quem surgiu, sim, foi a Europa. Os países da Europa, eles surgiram daquele império. Então eu vou focar mais na Europa, porque só em saber disso a gente já não consegue mais
trazer essa profecia para a parte do Oriente, mas joga a profecia para a parte do Ocidente, porque é dali que nascem essas nações. Então a gente vê que dessas nações sobe um outro chifre, desses 10 reinos, sobe um outro chifre que arrebata 3. E a Bíblia diz que esse chifre é um blasfemador contra os santos, ou seja, a perseguição da igreja será por esse chifre, ou seja, um rei. E eu creio que esse nasce na Europa. Esse é o anticristo. E ele vai vir da Europa. Por que ele vai vir da Europa? Porque é de lá que essas 10 nações surgiram. Porque no Oriente elas não surgiram, elas já existiam. E a Bíblia diz que elas surgem e depois surge esse anticristo no meio delas. Então ela surge na Europa. Por isso a profecia indica tudo para lá. O anticristo virá da Europa. Uma nação da Europa surgirá o anticristo, que vai ser poderosa, que vai arrancar 3 nações, ela vai ser poderosa, vai surgir poderosa. E ele vai ser um perseguidor da igreja até o arrebatamento. Né? Até o arrebatamento. Aí quando você fala na Europa, o que a gente começa? Como é que está o cristianismo na Europa hoje? Olha só o que está acontecendo hoje. República Tcheca, 70% da população não se importa com religião, não se importa com igreja, não se importa, você seja lá o que você quiser, você opta por ser alguma coisa, está tudo bem. Quase não se fala de Jesus, 70%. Já no Reino Unido, França, Bélgica, Espanha, hoje 60% já não tem compromisso nenhum com a religião, nenhum compromisso com Deus. E outras religiões vão avançando, muçulmanos, hinduísta, budismo, elas vão avançando, porque eles já não se importam mais do que você é. Você seja o que você quiser. Então vai se perdendo a importância. Hoje, 200 templos são fechados por ano, né, lá na Europa. Estão se fechando os templos, porque eles já não caminham mais, já não tem mais aquela devoção, aquela religiosidade, aquele apego à palavra de Deus, ao próprio Deus. Para eles, qualquer um pode seguir o que bem entender, aquilo que bem imagina que siga e cada um fique na paz. Então, esse é o cenário do cristianismo na Europa hoje. Ou seja, então a gente vê que nós caminhamos para algo um pouco diferente do que era no início na Europa, quando lá nasceu todo o cristianismo. E chegando um pouquinho mais para frente aqui, a gente analisa também, hoje na parte mais da América do Sul, como na América do Norte, né, a triste realidade da igreja evangélica nos dias de hoje. Não é só a igreja evangélica. Eu botei igreja evangélica, mas é igreja evangélica, igreja católica, eu estou abrangendo todo mundo. Né? Então você vê o que está acontecendo. Muita gente está se afastando. Muita gente está se afastando. Por que essas pessoas estão se afastando? Porque está acontecendo algo que não está de acordo com aquele que é os primeiros ensinamentos da igreja. A igreja hoje descartou os primeiros ensinamentos e prega-se outras coisas. Trabalha-se com outras coisas que não agrada àqueles que estão direcionados com Deus. Por isso há uma evasão. Por isso você vê igrejas hoje aí, você vai lá hoje com 10 pessoas, 15 pessoas, cultuando, né? O seu hall de membro inscrito, 300 pessoas. Frequentadores, 10 pessoas, 15 pessoas. E isso está acontecendo em todos os lugares do Brasil. Não sei em outros países, né? Como é que está, porque eu não fui lá nos outros países. Mas aqui no Brasil você pode perceber, olhar que está aí, está todo mundo ficando em casa. Aí dizem, porque quando veio a pandemia, as pessoas preferiram ficar em casa e assistir o culto online. Não, não foi isso. Não é isso. O problema é que aquilo que está se fazendo nas igrejas hoje não agrada a todos. E aqueles que não se agradam, saem. Aí eles vão online. Online, assistem sua pregação. Né? Mas esse é o cenário. O que acontece diante disso? Isso é o que vem acontecendo na Europa
Isso é o que vem acontecendo na América do Sul, isso é o que vem acontecendo com o cristianismo. O resultado é o surgimento desse anticristo, que vai mexer com todos, com milagres incríveis, né? Ressuscitar esse povão, né, que está aí largado no seu bel prazer, e depois ser contra Cristo. Perseguir os santos, os verdadeiros e aterrorizar. Por isso Jesus disse, muitos serão entregues à morte, serão entregues a prisões por causa do meu nome. Aquele que segue a Deus, que segue a sã doutrina, esse será perseguido. Perseguido por até aqueles que se dizem crentes. E a dura realidade é o mundo na igreja, quando a igreja deveria estar no mundo. A igreja no mundo é a igreja evangelizando o mundo. O mundo na igreja é a igreja com comportamento mundano. Esse é o caminho sendo preparado. Então essa é a profecia de Daniel. Daniel nos alerta a tudo isso. A ver, a começar a enxergar esses passos, né? Daniel não é aquele profeta como aqueles videntes que depois que acontece, eu previ, né? Não, ele previa antes, já disse para você antes, você vai vendo os acontecimentos, vai associando a profecia dele como ele caminha exatamente como disse e você confirma lá no final, né? É o que nós vamos confirmar e é o que vai acontecer. Então que nós possamos buscar cada vez mais a palavra de Deus, entender as profecias do Senhor, aquilo que Deus está nos indicando, nos alertando, para que a hora que acontecer, nós não sejamos pegos de surpresa e que Deus possa, cada dia mais, nos orientar a como proceder para que nós possamos escapar desta artimanha de Satanás, que está sendo preparada e construída em todo o mundo, né? As pessoas já não se encontram, as nações já não se conversam mais. Só se fala em guerras, só se fala em brigas, só se fala em poder, só se fala em dinheiro. São nações querendo quebrar a outra por causa do dinheiro, por causa do poder. Não se importam com a população mundial, né? Eles querem o bem da sua população, da população do seu país vizinho. Pouco importa o que está acontecendo, se eles vão passar fome ou não, mas você quer ser superior a ele. É assim que está o comportamento das nações hoje no mundo. E é assim que vai acontecer o final de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar, trazer a sua palavra em nossos corações todos os dias, para que possamos um dia estar com Ele lá na glória, né? Salvo, num mundo maravilhoso que Ele tem nos preparado. Ele disse, aquilo que os olhos não viram, o coração não sentiu, isso que Deus tem preparado para nós. E são coisas boas. Preparou para mim e preparou para você. E o caminho que nós devemos caminhar para chegar até lá chama-se Cristo. Este é o caminho, porque disse ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é o caminho para que nós chegamos a este mundo preparado para nós por Deus, cheio de amor, cheio de alegria e felicidade. Amém? Deus te abençoe.